graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Quero mais uma vez convidá-los para estar conosco aqui, 15 minutos com Jesus, e meditarmos um pouco na palavra de Deus. Hoje estamos terminando a segunda carta de Pedro. Vamos entrar em espírito de oração para iniciar o nosso trabalho, amém? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, neste dia, nós entramos, Senhor, na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor nos dê toda a orientação, todo o entendimento da Tua palavra, que possamos ser edificados, Senhor. Jesus querido, Jesus amado, peço uma bênção especial na vida de todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem nesse dia. Peço também uma bênção para todos que nos ajudam a fazer esse programa. Senhor, nos dá uma direção, usa-nos, Senhor, como vaso Teu que somos, para termos clareza de expressão, Senhor, e que o Espírito fale em nós. E eu já Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, hoje eu convido você para abrir 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos meditar um pouco nesse capítulo, que é o último capítulo do livro. São só 3 capítulos, né? Então, continuando esse nosso estudo, nós já falamos a respeito dessa carta de Pedro. Agora nós vamos ver que nesse capítulo 3, ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Nós crentes estamos esperando, ansiosos, a volta do Senhor Jesus, né? No capítulo 3, 1 e 2, ele diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Então ele está dirigindo essa carta às pessoas no sentido de alertá-las, né, de que a volta do Senhor está próxima. Na verdade, o Senhor já voltou para muitas pessoas, né? Porque aqueles que já morreram, Jesus já veio buscar, agora eles estão adormecidos, aguardando o dia do retorno do Jesus, a vinda do Jesus, porque nesse dia ele vai acordar todos aqueles que estão adormecidos no Senhor, né? E para arrebatar a sua igreja, todos aqueles que estão salvos. E em seguida, né, no mesmo momento, ele também vai arrebatar aqueles que ainda estiverem vivos, mas que num piscar de olhos terão o seu corpo transformados, né? Versículo 3 e 4 diz assim: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Sim, nós acreditamos, né, que os primeiros seguidores de Cristo também achavam que o retorno de Jesus era muito próximo, né? Ele já foi e já volta. Só que nós temos que entender que um ano para o Senhor não corresponde a um ano para nós, assim como também um dia para o Senhor não corresponde a um dia para nós. Até porque para Deus não há tempo, porque Deus é atemporal. Ele é presente, é passado, é futuro. Mas, na verdade, quando se fala que a vinda do Senhor Jesus está bem próxima, ele está bem próxima mesmo. Por quê? Porque vamos dizer que para os crentes, né, para os cristãos, que nós estamos no ano 2015, os judeus não convertidos não contam essa data, né, estão contando a partir da saída do Egito, mas nós sabemos que há 2015 anos que Jesus veio, ele prometeu que voltaria, mas certos de que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas muitos não entendem e imaginam quando que ele vai voltar. Ele disse que ia voltar, mas até hoje não voltou, 2015 anos. Mas eu quero refletir com você a respeito dessa vinda de Jesus.
Haverá um dia que Jesus virá arrebatar a sua igreja no total. Ele vai levar todos os salvos. Mas aqueles que nesse período morreram, ele já veio para esses e já levou. Só que eles ainda não foram arrebatados para o céu, para viver com Jesus, né? Mas eles estão num estado, a palavra é bem clara, eles adormeceram em Jesus. Eles estão aguardando a segunda vinda de Jesus, assim como os que estão vivos. Mas 1 Coríntios, capítulo 15, explica muito bem que quando ele vier, ele vai levantar os mortos, ele vai arrebatar primeiro os que morreram em Jesus, e em seguida os que estão vivos. Então veja bem, se nós formos considerar quanto tempo nós vivemos, se a gente viver 100 anos é muito, né? Mas se a gente viver 100 anos, que para nós é muito, nossa, aquela pessoa viveu 100 anos, nós vamos considerar que 100 anos na eternidade não é nada. Tenta fracionar. Vai desaparecer. Na eternidade, 100 anos não significa absolutamente nada. Então, por que a vinda de Jesus será muito rápida? Porque nós vamos chegando a uma certa idade e nós vamos dizendo cada dia mais como está passando rápido o tempo, como está passando rápido o tempo. Na verdade, o tempo não passa, quem passa somos nós no tempo, né? Nós é que estamos passando muito rápido. Então, Jesus pode voltar a qualquer instante. É certo que Jesus já volta até para as pessoas recém-nascidas, para crianças, para jovens e velhos, que pode durar ainda essa faixa de idade que eu acabei de fazer referência, 90, 100, 110 anos. Mas Jesus volta rápido. Isso daí é um tempo breve, né, para que nós passemos aqui na Terra. As pessoas que já estão com mais idade já sentem isso. Passou muito rápido e Jesus está voltando. Por quê? Porque ninguém vai ficar vivo, né? Todos nós estamos condenados a morrer uma única vez para depois termos vida eterna, né? Então, é essa a brevidade, é isso que ele quer dizer. Nós vamos passar rapidamente por aqui. Jesus volta rápido para nos buscar, né? Não sei, pode ser que Jesus volte para o arrebatamento geral da sua igreja essa noite. Então todos nós seremos transformados e vamos com ele. Mas ele pode estar voltando apenas para um, para outro, né? E a gente não tem a menor ideia de quando será esse dia. Ele mesmo disse, né, que seria como a visita de um ladrão a uma casa. Ele não avisa que ele vai entrar naquela noite, naquela casa, nem durante o dia. Então, quando você menos espera, você recebe lá na sua casa a visita de um ladrão. Então, se a gente soubesse que um ladrão viria entrar, invadir a nossa casa, nós estaríamos o quê? Vigiando, colocando guarda, segurança, não é? Jesus pede que a gente vigie espiritualmente, porque assim também ele virá. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Então que a gente permaneça em oração e vigiando. Eu não sei como eu vou morrer, você não sabe como você vai morrer, mas nós sabemos que vamos morrer. Isso é uma certeza. A única certeza da nossa vida é que nós vamos morrer. Mas ninguém sabe como vamos morrer, nem a hora que vamos morrer. E no versículo 5 ou 6 ele diz assim: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam o céu, a terra, que foi tirada da água, e no meio da água ela subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Na verdade, o final dos tempos será mais ou menos parecido, que a volta de Jesus será mais ou menos como nos dias de Noé. Quem dava crédito a Noé? Quem acreditava que aquelas águas viriam destruir toda a terra, toda a parte vivente da terra, né? A água mataria todos. E depois, então, Deus reconstruiu de novo, através apenas de 8 pessoas, né? O casal Noé e a esposa e os 3 filhos e suas esposas. Os demais morreram todos no dilúvio. Então, muita gente também não acredita. Por exemplo, vamos fazer um tipo, né? A igreja de Jesus como se fosse, então, a arca de Noé.
Nós estamos chamando o pessoal, nós estamos falando a palavra, nós estamos dizendo que o final do tempo está chegando. Os sinais estão muito nítidos. Eu tenho visto aí na internet, né, quantas mensagens estão enviando a respeito dos sinais. É verdade, gente, né? Os crentes já podem perceber os sinais do fim do mundo. Então, mas quem crê? Quem deu crédito à nossa palavra? Então, assim como no dia de Noé, somente 8 pessoas serão salvas, a palavra de Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Ele diz que nós devemos passar pela porta estreita, né? Mas todos querem passar pela porta larga. Então, o que vai acontecer? Com a segunda vinda de Jesus, muitos não vão ser arrebatados, não vão com Jesus, porque não creem, simplesmente porque não creem, né? Versículo 7 diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. As pessoas acham que todos vão ser salvos. Não é uma verdade. A verdade é que Deus vai separar as pessoas e os ímpios se perderão. Os salvos são os que creram em Jesus. Os demais são os chamados ímpios e perecerão. Mas eles agora não perecerão na água, eles perecerão no fogo. A terra vai arder, né? Todos os elementos da terra serão queimados. Mas existe um novo céu e uma nova terra aguardando aqueles que forem arrebatados por Jesus, né? O versículo 8 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, pela sua grande misericórdia, Ele abrevia o nosso sofrimento, Ele abrevia o tempo para que possamos ser salvos, né? No versículo 9 ele diz isso então, que Ele não retarda. No 10 ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu tenho visto muitas pessoas dizer que o mundo não vai acabar. O que está para acabar é um sistema, né? A gente olha o envelhecimento da humanidade. Já não está quase nascendo criança. E Deus é tão misericordioso que Ele já está poupando também isso. Porque está muito breve o final dos tempos. Mas não é um final de um tempo para começar um novo sistema aqui na terra, não. A palavra é muito clara. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão a terra e as obras que ela há nela se queimarão. Eu não sei se isso vai acontecer, porque Deus vai permitir que uma chuva de meteoritos venha até a terra e destrua, ou uma grande guerra mundial com bombas, mas com certeza não será mais com água, porque isso foi a promessa de Deus: não destruirei mais a terra com água. Não destruirei mais esse povo com água, mas sim com fogo. Mas agora Ele vai destruir a terra, porque Ele diz que todos os elementos da terra serão queimados. Mas existe um novo céu e existe uma nova terra que nos aguarda. Amém, irmão? Nós só precisamos crer nisso, só isso. 11 diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convenceram em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz.
E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhes foi dada. Falando disto, como em todas suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição, vós, porém, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descansais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, e a Ele seja dado toda a honra e toda a glória para todos sempre, e amém. Irmãos, eu creio que um dia nós vamos nos ver na eternidade. Isso é promessa de Deus para nós, mas nós precisamos fazer o quê? Não seguir aqueles que distorcem as Escrituras. Nós devemos ser crentes preparados para o dia da vinda do Senhor e devemos nos manter firmes e buscar a cada dia o nosso crescimento espiritual, amém? Eu convido você então, busque mais conhecimento, cresça no Espírito. Você precisa estar aguardando a vinda do Senhor Jesus de uma forma em que você possa ter a certeza absoluta que você irá com Ele para os céus, amém? E eu te aguardo no próximo programa, estaremos dando início ao estudo das cartas de João, amém? Deus os abençoe.